Agora, na programação da Rede Fé, muita interação com uma palavra amiga. Na Rede Fé, fala Rafinha. Fala, galerinha, já estamos aqui conectados pelas nossas redes sociais da Rede Fé, pelo Instagram, Facebook, YouTube e também sintonizados na frequência 94.9. É isso aí. E hoje nós começamos mais um Fala Rafinha. Se você tá aqui conectado com a gente pelo Instagram, já aproveita, envia esse aviãozinho para todo mundo ouvir também essa palavra. Ou também compartilhe pelo nosso Instagram, que depois vai ficar salvo e você vai poder enviar para todo mundo, tá certo? Bom, hoje o tema de hoje nós vamos falar sobre vivendo em liberdade. Gente, liberdade não significa, né, fazer o que a gente quer, né? A gente tem, pelo menos quando a gente tem 18 anos, a gente pensa, ai, não vejo a hora de fazer 18 anos, né, para ser livre dos meus pais, para poder ter a minha independência, né? Quem nunca pensou isso, né? Mas a gente sabe que a liberdade ela não tem nada a ver com isso, né? Quando se quer a liberdade, gente, a verdadeira liberdade, gente, ela é dada, né, pela morte e ressurreição de Cristo Jesus. A verdadeira liberdade nos é trazida pelo Evangelho, ou seja, não é algo que nos aprisiona, mas que nos gera vida e vida em abundância, né? Então, essa falsa liberdade, gente, que o mundo nos traz, né, que prega, que falando, porque no mundo você faz o que você quiser, não, e muitas vezes você faz aquilo que o mundo te conduz a fazer e não por escolha própria, né? Mas você vai, você aceita, você faz aquilo para ser aceito pelo mundo, sendo que Jesus disse, não, você não precisa se submeter às coisas do mundo para ser verdadeiramente livre. E eu quero ler um texto, né, que está em João, capítulo 8, versículo 36, que diz assim, portanto, se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres. Gente, esse texto só nos mostra que realmente a verdadeira liberdade, ela vem através de Cristo Jesus, de nós não apenas crermos, e é isso que a gente vai falar hoje, né? O que a gente faz quando nós somos libertos? Porque já entendemos aqui que a liberdade ela vem através de Cristo Jesus. Mas quando nós recebemos, né, e cremos em Cristo e temos essa liberdade, o que nós fazemos com essa liberdade? Nós agimos como pessoas livres ou nós continuamos escravas do mundo, da bebida, do medo, das paixões desse mundo? Ou, né, você recebe essa liberdade, a verdadeira liberdade, onde Cristo te liberta em todas as áreas da sua vida. Nos livra do medo, da condenação, do pecado, da morte. E aí? Porque é muito fácil, né? Infelizmente, gente, eu vejo que tem um texto que a gente vai ler hoje, né, que fala sobre a saída do povo de Deus do Egito, né? Eles passam aí pelo êxodo, né, que é essa libertação. Eles passam por esse período de deserto, sabendo que Deus tinha dado uma promessa de que eles alcançariam Canaã, que era a terra prometida. Porém, o que acontece nesse meio do caminho? Né? O povo acaba olhando para trás, o povo continua reclamando, o povo continua olhando para as coisas do mundo, continuam olhando para o tempo em que eles eram escravos e desejando mais aquilo do que a liberdade em Cristo Jesus. E, gente, parece bobeira, né? Mas até tem um texto, vou ler esse texto de Números primeiro, que está lá em Números 14, versículo 2, que diz assim, todos os israelitas, e gente, esse não é o único texto que fala isso não, né? São vários, né, em Números, em Êxodo, que a gente vê o povo reclamando e olhando para trás, né? Todos os israelitas reclamaram contra Moisés e Arão e exclamavam, antes tivéssemos morrido na terra do Egito, antes morrêssemos todos do que morrer neste deserto. Gente, o povo estava desejando morrer no Egito, escravo, onde eles clamaram pela liberdade, pela libertação. E aí, o que acontece?
no momento que eles são libertos e passam pela circunstância, dificuldade do processo, eles acabam reclamando, eles acabam olhando para trás e desejando mais as coisas do mundo do que a liberdade em Deus, né? Então, por que eu falei isso, né? O apóstolo Paulo, em Gálatas, capítulo 5, versículo 1, diz assim: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não deixem submeter novamente em jugo de escravidão, né, gente? O apóstolo Paulo nos adverte, né, que porque podemos ver inúmeras vezes, né, essa história, ler, né, uma história grande, livros grandes com muito conteúdo, o livro de Êxodo, o livro de Números, que conta todo esse processo da saída do povo, né, do povo saindo do Egito e indo para Canaã, né? E esse processo, mesmo a gente conhecendo essa história, sabendo que o povo reclamava, a gente continua sendo como esse povo, que mesmo sendo libertos verdadeiramente por Cristo, nós, quando passamos pelas circunstâncias, ao invés de darmos graças, como a Bíblia nos ensina, em tudo dai graças, nós continuamos olhando para trás e reclamando e falando: nossa, mas ela parecia que era melhor antes. Ai, mas parecia que eu tinha mais oportunidades antes. Ei, para de olhar para trás, para de reclamar, né? Continue olhando, porque o processo ele é necessário. Inúmeras vezes eu falo aqui no programa o quanto o processo, né, da liberdade, gente, não é só crer de que em Cristo nós somos libertos. Nós precisamos viver verdadeiramente a liberdade em Cristo Jesus, né? Então nós precisamos caminhar em liberdade, e a liberdade é um processo. E posso te falar uma coisa? O processo, gente, ele é muito mais importante do que aquilo que você recebe, né? O milagre, ou a promessa, ou a terra prometida. O processo que você passa, as circunstâncias no meio do caminho, elas são necessárias para te forjar, para que você não esteja lá na terra prometida e ainda desejando as coisas do passado. Então, ei, olha para Deus, olha para o foco, olha para Cristo, porque é Ele que te prometeu e é Ele que vai fazer com que você viva as promessas. Mas aprenda a viver a verdadeira liberdade, viva em liberdade, né? Vamos aí pegar esse conselho, né, do apóstolo Paulo, de que Cristo nos libertou. Então permaneçam firmes, permaneçam constantes, independente das circunstâncias, independente, né, do que você viveu, daquilo que você passou. Deus já te livrou disso, Deus já te deu a promessa. Então viva como aqueles que são livres. Não podemos mais nos permitir submeter ao jugo da escravidão. Não, a escravidão não é para nós cristãos, né? O processo de liberdade que nos leva às promessas é mais importante. Não deixe que as circunstâncias de agora te façam preferir retroceder e voltar para as coisas do mundo, a qual vai trazer morte, né? Às vezes o caminho parece ser melhor, parece ser mais fácil. Mais fácil é mesmo, né? Porque não tem resistência, não tem circunstância também, mas a gente acostuma com as circunstâncias no mundo, né? A gente aceita as coisas no mundo, mas quando nós temos que lutar e nós entendemos que no Evangelho nós temos as armas para lutar contra isso, nós não queremos lutar. É muito mais fácil deixar levar, né? Mas entender que esse caminho com Cristo, ele nos leva e ao alcance das promessas da vitória e da verdadeira liberdade. Então, não se esqueça que essa liberdade que o mundo prega, que na verdade é mais libertinagem do que a própria liberdade, ela te leva para a morte, ela te leva, né, para algo que vai te destruir. A Bíblia diz que nós podemos tudo, né? Mas nem tudo convém. Essa é a verdadeira liberdade, a liberdade consciente de que nós podemos tudo, mas nós somos capazes de falar sim e não,
Nós não somos mais escravos do pecado, nós não somos mais escravos da bebida, das drogas, nós não somos mais escravos do pecado e nem mesmo das coisas deste mundo, porque nós decidimos, né? Nós temos a liberdade de falar não e dizer sim para Cristo todos os dias. Amém? Essa é a nossa palavra de hoje, uma palavra curtinha, mas uma palavra muito intensa para te trazer aí essa história do povo do Egito, de que você pode estar como eles, aí vivendo a liberdade em Cristo, mas reclamando. Então sai do muro, sai dessa posição e viva a verdadeira liberdade. Porque o que aconteceu com aqueles que reclamavam? Estavam libertos do Egito, mas não tinham alcançado a terra prometida. Ali no Egito eles morreram porque Deus falou, eles não estão prontos para receber a promessa. Então não se permita morrer no meio do processo, né? Mas se permita passar pelo processo e alcançar a promessa. Então, como que você está passando por esse processo? Como que você está passando, né, pela liberdade que Cristo te entregou? Está agindo ela com responsabilidade? Ou reclamando de tudo aquilo que Deus está fazendo, te lapidando e fazendo aí no processo para você alcançar o melhor. Então, que essa palavra possa fazer você refletir, né? E principalmente, não só crer na liberdade, mas viver a verdadeira liberdade em Cristo Jesus. Amém? Eu quero, antes da gente orar e terminar a palavra, eu quero mandar um beijo para todo mundo que está aqui conectado com a gente, a Neide, o Natanael, a Juliana, Jéssica e Dani. Saudades, Natanael, que bom te ver aqui acompanhando com a gente. A Aline, o Vinícius, o Enzo. O Enzo tá perguntando que horas que vai ser o sorteio. Gente, hoje é o dia do sorteio, né? Vamos falar aqui da promoção. Hoje é à tarde, viu? Depois do programa Fala Rafinha da tarde, nós vamos ter o sorteio. Então, fique atentos que a gente vai fazer aqui ao vivo pelo Instagram. O Danilo, o Carlos Tofanin. Gente, um beijo para todo mundo que tá aqui nos acompanhando pelo programa Fala Rafinha, um grande beijo. E eu quero convidar você que tá aqui conectado pelo Instagram e também sintonizado pelo 94.9 a fechar os seus olhos para que a gente possa fazer uma oração. Amém? Feche seus olhos. Senhor nosso Pai, nós te damos graças, ó Deus, por esta palavra, Deus. Que nós possamos crer na verdadeira liberdade que nós temos em Cristo Jesus. Mas não só apenas crer, Deus, mas aprendamos a viver, Senhor Deus, em liberdade. Não mais reclamando, não mais olhando para trás, não mais sendo paralisados, Deus, olhando para as coisas que ficaram para trás, mas avançando para as coisas que nós conquistaremos em Ti, as Tuas promessas, que nós possamos aprender a passar pelo processo, a sermos lapidados, Pai, para que possamos viver o melhor na sua vida em liberdade em Cristo Jesus. É em nome de Jesus que nós possamos deixar hoje tudo para trás daquilo que ficou para trás, para que possamos viver em novidade de vida, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Uma salva de palmas a Ele. Toda honra, toda glória seja dado ao nosso Senhor Jesus Cristo, porque é tudo para Ele. Amém? E lembrando, então, que hoje é o último dia, né, do sorteio. Então, se você ainda não está participando, você ainda tem algumas horinhas. Corre que dá tempo ainda de participar, porque nós, da Rede Fé, junto com a IFCat Brinquedos, nós estamos sorteando aí para as crianças, para dar tempo de comprar aí no dia 12, para o dia 12, um presente, um vale de R$200, gente, é isso mesmo, R$200 na IFCat Brinquedos, você vai poder comprar aí o presente, para você que é jovem, criança há mais tempo, ou para o seu filho, para o seu sobrinho, para quem for, mas para concorrer, você tem que participar. Então, não perde essa oportunidade. Corre que dá tempo. Acompanha certinho quais são os requisitos para participar. Porque muita gente participa e não participa de todos os requisitos do sorteio. Aí não vai ganhar, né? Então, preste atenção em todos os requisitos. Corre lá, entra no nosso Instagram e participa. Nós ficamos por aqui. Um grande beijo. Fiquem com Deus. E tchau, tchau.